Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem que vive duas vidas completamente diferentes. E ele se chama Leonardo DiCaprio. Por um lado, temos o gênio das telonas que todo mundo conhece. O cara que nos fez chorar lá em Titanic, que hipnotizou o mundo em O Lobo de Wall Street e que nos deixou de queixo caído em A Origem. Um talento inegável, que levou décadas para ser reconhecido pela academia. Mas por trás desse sorriso bem charmoso, existe um Leonardo DiCaprio que poucas pessoas conhecem. Um lado obscuro que ele guarda a 7 chaves, mas que de vez em quando vaza para o público. O que será que se esconde atrás da máscara do bom moço de Hollywood? Um cara que levou a nossa Gisele Bündchen quase ao suicídio. Um homem que dispensa suas namoradas assim que elas fazem 25 anos, como se tivessem prazo de validade. Um amigo íntimo do Pedire também, vale ressaltar, figura central em escândalos criminais chocantes. Hoje a gente vai desmascarar esse personagem que o Leonardo DiCaprio interpreta na vida real. Vamos falar das ligações perigosas como figuras de Weinstein e também o Pedire. Vamos expor a tentativa desesperadora de apagar parte do seu próprio passado. E vamos mostrar também como o defensor do planeta tem uma pegada de carbono maior que de uma pequena cidade. Prepara o balde de pipoca, porque esse filme da vida real é mais chocante que qualquer roteiro de Hollywood. E eu quero dar essa pausa aqui para vocês aproveitar esse momento para clicar aqui embaixo, ó, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho também, porque isso vai ajudar a gente a continuar mantendo os temas mais elaborados, e comenta qual tema você quer aqui embaixo. Separei esse momento exclusivo para vocês fazerem isso. E agora, vamos voltar ao assunto. Acho que para a gente entender o verdadeiro Leonardo DiCaprio, precisamos voltar lá atrás, bem na adolescência dele, quando o cara ainda estava se formando naquele ambiente tóxico que é Hollywood. Um dos primeiros trampos que o colocou no mapa foi a série Growing Pains, que aqui no Brasil passou como Crescendo Selvagem, em 1992. Apenas com 17 anos, ele entrou na última temporada, todo angelical, aquela carinha que depois ia conquistar o mundo. Mas olha que bizarro, nos bastidores, o jovem Léo estava exposto a um dos predadores mais sinistros da indústria, o Brian Peck. Esse cara aí, que trabalhava na produção, depois ele foi preso por abusar sexualmente de vários atores mirins de Nickelodeon, incluindo o próprio Drake Bell, aquele de Drake e Josh. E sabe quanto tempo ele pegou de cadeia depois de condenado? Apenas 16 miseráveis meses. É de caiu da bunda, né? Tem até um vídeo super nojento dessa época, onde o Peck já falava ali, ele citava muito sobre o Léo adolescente, chamando ele de o mais bonito e o mais hot entre os atores mirins. Agora pensa, usar a palavra hot para descrever um menor de idade já mostra o nível do ambiente predatório que rolava solto por ali. E não é papo furado não, tá? O documentário chamado Silêncio no Set, ele escancarou como dezenas de crianças e adolescentes foram abusadas naquela época, enquanto a turma de cima fazia vista grossa. Uma tremenda fábrica de moer jovens talentos que segue firme e forte até os dias de hoje. E sabe qual é o mais absurdo? Quando o Peck ele foi processado, 40 figurões de Hollywood mandaram cartas para o juiz pedindo moleza para o abusador. Só caíram na real quando as denúncias começaram a se multiplicar. A Joan Rivers foi uma dessas pessoas e depois apareceu um documentário se confessando arrependida por ter defendido um predador. Olha, que fique claro, tá? Eu não tô falando que o DiCaprio ele foi vítima do Peck. Não tem denúncias oficializadas nesse sentido, mas é inegável que ele cresceu nesse ambiente bem podre. E a pergunta que fica é, como essa exposição precoce ao lado obscuro de Hollywood moldou o cara que ele se tornaria futuramente? E por que ele, com tanto poder hoje em dia, nunca abriu o bico para denunciar esses supostos abusos que rolaram soltos há tempos atrás? Em 1995, a gente encontra o Leonardo DiCaprio de 21 anos, ainda construindo carreira, e isso era bem antes do filme Titanic. Isso aconteceu antes de transformá-lo em estrela mundial. Foi nessa época que ele se meteu num projeto que depois faria de tudo para esconder. O filme era Don's Plan, uma produção independente bem baratinha, tá? Filmada em só 3 dias, num bar real de Los Angeles, junto com um amigão que bem conhecemos, que é o Tobey Maguire, que depois virou o conhecido Homem-Aranha. O Léo improvisou cenas inteiras, sem roteiro, basicamente sendo ele mesmo, com os amigos ali. E aí é que tá o grande pepino. Quando o verdadeiro Leonardo aparecia,
sem as amarras de um roteiro, o que a gente viu foi um moleque extremamente machista, desrespeitoso e cruel nos comentários sobre mulheres. Frases do tipo, para de olhar pra mim, sua vadia, e comentários sobre partes íntimas de mulheres saíam com uma naturalidade bem assustadora. Quando o Léo e o Toby começaram a bombar, eles entraram em pânico total. Aquele filme mostrava demais quem realmente eles eram. E não era um personagem sendo babaca. Era o próprio Leonardo DiCaprio sendo o próprio Leonardo DiCaprio mesmo. E assim, sem filtro, na moral. E o que eles fizeram? Usaram toda a grana e poder para tentar enterrar esse filme. Meteram processos e conseguiram algo quase inédito. Uma proibição legal de passar o filme nos Estados Unidos e também no Canadá. O filme estreou, ficou apenas 6 dias nos cinemas e sumiu do mar. A desculpa oficial, eles disseram que foram enganados sobre o formato do filme. Mas o diretor, chamado R.D. Robb, e o produtor, chamado David Stutman, contaram outra história. Os caras estavam cagando de medo que o público visse quem realmente eles eram por trás das câmeras. E a história ela não acaba aí. Em 2016, de saco cheio das mentiras, o produtor simplesmente soltou o filme no YouTube. Se querem proibir nos cinemas, beleza, mas o mundo inteiro vai ver quem são esses caras de verdade. Isso são falas do próprio produtor. Isso não é só uma história de censura. É um caso clássico de um ricaço usando dinheiro e poder para esconder partes inconvenientes do seu próprio passado. O que mais será que o Léo está escondendo da gente? Fiquem aí que tem mais relatos também. Agora vamos citar uma das amizades mais perturbadoras do DiCaprio. A relação super íntima dele com o Sam Cobbs e também o P. Diddy. Desde o começo dos anos 2000, o Léo não só conhecia o Diddy, ele era meio que aquela presença VIP garantida nas festas bem sorrateiras do rap. Festas que hoje estão no centro de investigações criminais pesadíssimas. Quando os escândalos começaram a pipocar ali na mídia e as acusações cabeludas contra o Diddy começaram a surgir, o DiCaprio ele correu para se afastar dizendo que mal conhecia o cara e que só dava uma passadinha rápida nas festas na parte mais light ali. De coração, essa história é real para vocês? Tem registro, fotos e vídeos mostrando que a amizade entre os dois era profunda e duradoura. Não foi um rolezinho ou outro, foram décadas de proximidade para poder simplesmente serem escondidas assim. E lá, em 2018, numa entrevista para Vogue, perguntaram para o próprio P. Diddy quem seria o convidado número 1 dele em qualquer festa. E na lata, ele respondeu quem? Adivinhe, Leonardo DiCaprio. Esse não é o tipo de resposta que você dá sobre alguém que você mal conhece. E o mais cabuloso, mesmo depois do primeiro rumor sobre as atividades suspeitas do P. Diddy, em 2019 o DiCaprio estava lá no meio, celebrando os 50 anos do amigão como se nada tivesse acontecendo. E a pergunta que não quer falar é o seguinte: quanto o DiCaprio sabia sobre essas histórias? E até onde ele estava envolvido nesse circuito sombrio? Na minha concepção, é muito difícil acreditar que alguém tão próximo por tanto tempo não soubesse absolutamente de nada do que rolava nos bastidores dessas festas famosas por vários motivos errados. E o mais contraditório, que era, enquanto vende a imagem do ambientalista consciente e do artista bem sério, nos bastidores ele mantinha laços estreitos com uma das figuras mais tenebrosas da indústria musical. O cara é a definição da hipocrisia. Eu acho que se a gente pudesse usar a palavra personificação, se pudéssemos substituir, poderíamos colocar o nome dele. Uma das caras mais calculadas ali do DiCaprio é essa imagem de filantropia ambiental que ele mantém. E em 2015 e 2016, a fundação dele, a Leonardo DiCaprio Foundation, organizou uns leilões beneficentes que mostram muito sobre as amizades suspeitas do cara. A ideia parecia bem bacana: levantar uma grana para as causas ambientais através das experiências exclusivas leiloadas para galeras ali bem endinheiradas. Mas dá uma olhada nos itens do leilão que você vai ficar bem surpreso. Entre os prêmios tinha uma experiência tipo um dia com Harvey Weinstein e uma apresentação privada na casa com Kevin Spacey. Pois é, exatamente essas duas figuras que depois foram expostos como os predadores sexuais clânicos. O pacote Weinstein incluía a chance de jantar com um magnata do cinema e acompanhá-lo no Met Gala, além de visitar um set de filmagem.
Tudo isso promovido pela Fundação Superconsciente DiCaprio. Claro que na época as acusações ainda não tinham explodido na mídia, mas em Hollywood os rumores sobre o comportamento nojento de Weinstein já rolavam soltos há décadas. E será mesmo que o DiCaprio não sabia de nada? Sendo tão chegado nessas figuras, e o buraco ele ainda é mais embaixo. A fundação do DiCaprio se meteu num escândalo financeiro internacional, conhecido como Caso 1MDB, onde um fundo soberano da Malásia foi saqueado em 3 bilhões de dólares. Parte dessa grana financiou o Lobo de Wall Street, através da produtora chamada Red Granite. Olha a ironia, um filme sobre fraudes financeiras sendo bancado com dinheiro de fraude. O DiCaprio teve que depor como testemunha no caso e ainda precisou devolver presentes que ganhou com dinheiro desviado, incluindo um quadro do Picasso avaliado em 3,2 milhões de dólares. A fundação dele também foi detonada pela falta de transparência, operando como um fundo aconselhado por doadores, um formato que não exige revelar quem doa ou para onde vai a grana exatamente. Bem conveniente se você analisar. Esse padrão de associações cabulosas levanta uma pergunta bem na cara. Será que toda essa filantropia do DiCaprio é só uma fachada para limpar a imagem dele e dos amigos poderosos? Difícil não pensar que sim, quando a gente olha essas evidências. Uma das paradas mais estranhas que eu acredito ali é o repetitivo DiCaprio, talvez seja um padrão predatório dele com mulheres jovens. Para um cara que acabou de fazer 50 anos, esse hábito de trocar de namoradas como quem troca de cueca já seria esquisito. Mas o bizarro mesmo é o padrão que aparece quando a gente analisa essas relações. Em 3 décadas, o Léo já passou por pelo menos 22 namoros públicos. E olha o dado mais sinistro. Tirando a Rihanna, que tinha 27 anos, nenhuma das namoradas dele tinha mais de 25 anos. Afirmo, nenhuma. É como se tivesse um limite que não pode ultrapassar de jeito nenhum. E o mais assustador, assim que essas pessoas fazem 25 anos, são descartadas na hora e substituídas por modelos mais novas. O caso da Camila Morrone é o exemplo perfeito disso. Depois de quase 5 anos juntos, o relacionamento acabou exatamente depois dela completar adivinha quantos anos. Isso faz a gente pensar como ele realmente vê essas mulheres. Elas são pessoas ou objetos descartáveis com data de validade? Por que um homem de 50 anos se recusa a namorar mulheres da própria faixa etária? Isso não é meio suspeito para vocês? A mídia chamava o DiCaprio de velho amigo da família. E anos depois, quando ela atingiu a idade mínima, acabou se tornando namorada dele. Esse padrão ele não é só esquisito, é perturbador pra caramba. Estamos falando de um dos caras mais poderosos de Hollywood, que parece incapaz de se relacionar com mulher adulta de igual para igual. Parece que ele prefere garotas mais novas em início de carreira, que ele tem total vantagem em termos de poder, experiência e também influência. É um comportamento tão sistemático que faz a gente pensar por que Hollywood acha isso normal. Em qualquer outro ambiente profissional, um chefe de 50 anos que só namora funcionária de 20, ele seria considerado um grande predador. E por que o DiCaprio ele tem passe livre para poder agir assim? Um dos casos mais famosos é o da Gisele Bündchen. E de todas elas que passaram pela vida do DiCaprio, a brasileira Gisele talvez seja a que mais se ferrou nessa história toda. Eles começaram a namorar em 1999. Ela era uma modelinha de 18 anos começando a carreira. Ele, um astro de Hollywood de 24 anos, já todo enfiado no submundo das festas extravagantes. O relacionamento que nas revistas parecia um conto de fada era, na real, um pesadelo total. Em 2018, no livro Lições, Meu Caminho para uma Vida Significativa, a própria Gisele finalmente criou coragem para expor a verdade devastadora. I met him a few months ago with one of my best friends in New York, and he was just like a very nice guy. And he's almost my age, so we kind of got along together. You're about 23 years old. You started having panic attacks and anxiety attacks. Life I was living, I think I was not making very good decisions for my health, you know.
when you smoke a pack of cigarettes a day, drink 3 mocha frappuccinos for breakfast and drink a bottle of wine a night, don't sleep much and work every day. I mean, that's really a recipe for developing a panic attack. A Gisele revelou que durante os anos com o DiCaprio desenvolveu uma síndrome do pânico tão pesada, mas tão pesada, que chegava a sentir que estava morrendo. O coração disparava sem controle, não conseguia respirar e o pânico virou um companheiro constante. Ela falava: eu fumava um maço de cigarro por dia, bebia uma garrafa de vinho todas as noites. Imagino o que isso estava fazendo com a minha cabeça. Tudo uma confissão dela na parte do livro. E tudo isso para tentar acompanhar o estilo de vida destrutivo que o Léo cultivava como se fosse a coisa mais normal do mundo. Enquanto a saúde mental dela virava um caos, ele simplesmente seguia na farra, com as festas intermináveis, bebidas e só Deus sabe o que mais. Mas o mais doido foi quando ela revelou que chegou ao ponto de considerar se jogar pela janela do apartamento. Isso mesmo que você ouviu. O nosso ícone de Hollywood levou uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo da moda a pensar em suicídio. E qual foi a grande epifania de Gisele? Ela dizia: percebi que ele não mudaria por mim. Se eu quisesse realmente viver, precisava escolher um caminho diferente do dele. E por sorte, ela conseguiu sair dessa relação extremamente tóxica antes que fosse tarde demais. Ela conseguiu reconstruir a vida dela, teve filhos e virou uma defensora da saúde mental e do bem-estar também. Já a nossa estrela de Hollywood, o Léo, bem, ele só seguiu para a próxima modelo de 20 e poucos anos como se nada tivesse acontecido. Agora, se tem uma hipocrisia que define o DiCaprio, é esse suposto ativismo ambiental dele, em contraste total com o próprio estilo de vida absurdamente poluente que ele tem. De um lado, o cara se coloca como o grande salvador do planeta. Discursos emocionantes ali na ONU, documentários sobre degelo polar, uma fundação que doou milhões para causas ambientais. Ele até usou aquele discurso do Oscar tão esperado para poder alertar sobre mudanças climáticas. Precisamos apoiar líderes que não falam pelos grandes poluidores e pelos grandes interesses corporativos, disse ele nessa cerimônia, todo emocionado, com a estatueta na mão e fingindo ser um bom moço. Mas a real é bem diferente quando as câmeras se apagam. Nosso herói ambiental é um dos maiores usuários de jatos particulares de Hollywood. Num ano só de 2014, ele cruzou o Atlântico e os Estados Unidos mais de 20 vezes em voo particular. O único voo desse joga mais carbono na atmosfera que uma família inteira em um ano. E a ostentação não para por aí. Ele já foi flagrado curtindo a vida no Topaz, o quinto maior iate do mundo. Um monstro de 147 metros, movidos a diesel, que engole 870 litros de combustível por hora. Isso mesmo. Esse consumo intenso ele é cometido por hora. E além disso, o defensor da simplicidade tem várias mansões espalhadas pelo mundo. E uma delas é uma ilha privada perto do Belize, que ele está transformando num resort ecológico. Mais uma contradição, já que o impacto ambiental dessa construção em ecossistema acaba sendo gigantesco. Quando confrontado sobre essas contradições, a resposta é sempre a mesma: planto árvores para compensar minhas emissões. Analistas ambientais chamaram essas desculpas de ridículas e matematicamente impossível. Essa é a definição perfeita de hipocrisia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Enquanto cobra sacrifício da população comum, ele vive como um rei, queimando combustível fóssil como se fosse água que brota de um rio. É muito louco pensar assim. E depois dessa mergulhada nos bastidores da vida do Leonardo DiCaprio, a máscara do bom moço, ele já era. O que a gente acabou de ver foi um cara cheio de contradições e comportamentos bizarros. Um ativista ambiental que polui mais que uma cidadezinha inteira. Um cara que aos 50 anos descarta mulheres quando elas fazem 25 anos, como se fosse iogurte fora da validade. Um artista sério que frequenta os círculos mais sombrios de Hollywood há décadas. E a pergunta que fica é: por que a gente continua idolatrando figuras assim? Será que o talento na frente das câmeras justifica tudo que rola por trás delas? O DiCaprio não é o caso isolado. Ele é sintoma de uma indústria que normaliza comportamentos predatórios
hipócritas também, desde que a grana ela continue entrando. Talvez o papel mais convincente que ele já interpretou seja o do cara consciente, respeitoso e íntegro que ele claramente não é na vida real. Uma atuação que merecia um Oscar. E se a gente não soubesse da verdade, pode ter certeza que esse Oscar ele seria eternamente dele. Então, na próxima vez que você viu Leonardo DiCaprio dando lição de moral sobre meio ambiente ou sendo celebrado como um ícone, lembre-se, por trás daquele sorriso charmoso tem um cara que representa muito do que há de mais tóxico e contraditório em Hollywood e também como um homem. E você, o que acha? Um gênio que merece perdão pelas contradições ou um grande hipócrita que deveria ser mais questionado? Comente aqui embaixo. Quero saber por vocês. E não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos expondo o lado obscuro das celebridades. Obrigado, galera. Beijo no coração de vocês. Fui!